Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da terceira Semana Espírita da Casa do Caminho de Rio Paranaíba. É com muita alegria que a gente retorna para mais uma noite de luz. Com certeza, nossa noite será abençoada, já está sendo, porque aqui no momento está chovendo, aqui em Rio Paranaíba, aqui nas Minas Gerais. E mais uma vez estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nosso tema da semana é fé, esperança e caridade. E conosco hoje se encontra aqui conosco nosso amigo, irmão Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, lá de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Internet tem dessas maravilhas. Trazemos o mar para Minas Gerais. Ai, meu Deus do céu. É muito bom isso, Cassiano. Adorei. Seja bem-vindo, Marcelo. A todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, recebam o nosso abraço, sejam bem-vindos mais uma vez. E, para não perder o costume, todo o trabalho que iniciamos com uma prece. Vou iniciar, então, antes de mais nada, os informes. Mestre Jesus, divino amigo e irmão maior, agradecemos a oportunidade mais uma vez, bendita, de estarmos junto a Ti, Senhor. Receba as nossas pequenas oferendas, nossos corações endurecidos, que feito rochas, ainda teimam em permanecer rígidos diante de Sua palavra doada. Mas, Senhor, meus martelos de luz, ajude-nos a poder romper essa casca endurecida do ódio, do egoísmo, do orgulho, das trevas interiores, para que então saibamos ouvir a Sua palavra harmoniosa, de pacificação, de fé, esperança e caridade, que cai sobre toda a terra a todo instante, mas nós, cegos e surdos, ainda não a compreendemos. Abençoa, Senhor, nossa Semana Espírita. Abençoa o Marcelo na sua fala de hoje. Abençoa, Senhor, a todos os lares que nos ouvem agora ou no futuro, para que eles recebam também um pouco de amparo, um pouco de luz, de esperança e de paz. Assim sendo, Mestre, que possamos nessa noite lavar nossas almas com a água do Seu amor, a beneficiar não só nossas almas, mas também nossa vida, que é plena, que é linda, mas que nós tantas vezes, ainda fechamos os olhos para ela. Obrigado, Mestre, pelo amparo. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, então, como falamos anteriormente, hoje nós temos aqui Marcelo Turra, de Cabo Frio, que vai nos brindar com a sua palestra sobre o Anjo da Misericórdia. E antes de passar a palavra a Marcelo, um pequeno convite para amanhã também, onde nós teremos Tiago Arantes, do lar de Paulo e Estevão, lá de Patos de Minas, cidade próxima aqui de nós, para falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Neste momento, então, mais uma vez agradecidos, passamos a palavra para Marcelo Turra, para suas considerações e reflexões da noite. Muitas bênçãos a você, Marcelo, e desde já, muito obrigado. Muita paz, meu Fica aí, Cassiano. Não vai embora, não. Fica aí com a gente na tela. Daqui a pouco eu volto. Vou me deixar sozinho. Eu estou acostumado a ficar em dupla. Então, tá bom. Então, vamos lá.
minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de caminhada. É uma alegria enorme nós estamos retornando à Casa do Caminho de Rio Paranaíba, nessa segunda oportunidade virtual. Não tivemos ainda uma oportunidade física de estar na casa, mas nós estamos, assim, fazendo um roteirinho para cumprirmos, para estarmos com os nossos irmãos, assim que a pandemia nos permitir. Mas eu venho sentindo que nesse momento de enorme aprendizado que todos nós estamos passando, tenho a impressão que nós estamos exercendo encarnados a nossa veia de espíritos, e onde os celulares, os tablets e os notebooks, os computadores, são os médiuns que estão nos dando acesso enquanto espíritos, que estão nos dando acesso enquanto entidades espirituais para chegar até as pessoas, transmitir a mensagem. Alguns companheiros vêm fazendo a pergunta, o que nós estamos fazendo com a mediunidade? E eu digo aos meus irmãos que nós nunca exercemos tanto a mediunidade, estamos exercendo a mediunidade enquanto encarnados, ao chegarmos nas casas das pessoas, como se estivéssemos sendo invocados, ou como se estivéssemos sendo chamados para estar naqueles lares, aceitando certamente o convite das casas amigas. Eu confesso que no princípio foi uma experiência difícil, complexa, mas que hoje estamos confortáveis demais em abrirmos a casa da gente, em chegarmos na casa dos companheiros, em chegarmos nos lares dos companheiros, e tenho certeza absoluta que enquanto estamos falando, muitos dos nossos irmãos estão lá preparando a janta para os seus filhos, estão preparando os lanches para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amores, e estão ali de forma reflexiva, ligados a nós e dando sequência à vida. É um momento muito novo, é um momento muito mágico, é um momento que estamos aprendendo muito, muito mesmo. Estamos extremamente agradecidos por aqueles nossos companheiros que reservam aí alguns momentos, alguns minutos, para estarem junto de nós nas reflexões da noite de hoje. A vinda de Jesus à Terra, sem sombra de dúvidas, é a mais bela história já narrada na trajetória humana. Nada, nem ninguém, personagem algum se equivale à saga que o nosso divino amigo viveu nos 33 anos que esteve entre nós. Nos seus 30 primeiros anos, chegou como um homem, homem como eu, homem como você, que cumpria as suas funções familiares, que cumpria as suas obrigações enquanto filho, enquanto irmão, daquele que se deixou chegar desde o seu princípio de forma bem singela, de forma bem simples, tendo como um berço a manjedoura, tendo como local de nascimento um estábulo, uma estrebaria, onde os animais ali ficavam. Nós não vamos encontrar grandes anotações acerca de Jesus antes dele adquirir a maioridade judaica, os 30 anos, e antes de se libertar da sua família para dar início à sua função, para dar início à sua obra entre nós, para dar início à sua execução maior entre nós. Jesus, sem sombra de dúvidas, ele é o caminho, a verdade e a vida. É o norte para onde a gente sempre olha quando se perde, quando a bússola da vida dá uma desbaratinada e nós precisamos retomar o sentido existencial. Está ali, anotado, a presença de Jesus. Recentemente falávamos aos nossos companheiros o quanto Jesus, este guia e modelo, ele sofre, ao mesmo tempo que ele é profundamente apaixonante, ao mesmo tempo que ele é a fonte maior que nos convoca e nos invoca a um plano de transformação e de reformulação, não é com ele que nós queremos de verdade estar, porque ele ainda
não representa o nosso objetivo existencial. O objetivo daquele indivíduo que nos levará a um lugar bom, ainda que para chegar a este lugar bom, nós tenhamos que rasgar a carne da gente. Nós tenhamos que experimentar os reveses desta encarnação, as lutas dessa encarnação. A presença do Divino Amigo, a presença de Jesus, ao mesmo tempo que nos inebria, nos assusta, nos atemoriza. Somos aquele mancebo rico que, diante do convite, mascou e disse que ainda não era a hora. Somos aqueles outros que estávamos ali exigentes, suplicando a Ele, cura-nos, socorre-nos, ajude-nos. Mas, no entanto, desde o instante que Ele nos atendesse, nas nossas demandas pequenas e mesquinhas, materialistas, que visavam sanar o nosso organismo físico, nós o deixaríamos a sós. Nós não o acompanharíamos. E assim foi a grande epopeia de Jesus nos 3 anos da sua obra messiânica, redentora e renovadora. Aquele Espírito viria em 3 anos renovar e reconstruir toda a rota da nossa vida, dizendo sim que é possível para os obstinados, para os que têm certeza no que fazem, para os que se mantêm sustentados na fé, reconstruir um caminho, mudar uma vida. Enquanto ouvimos tantos espíritas dizendo é tão difícil, não é fácil, é complexo, vem o Divino Amigo em tempos inóspitos, numa sociedade inóspita, numa sociedade sem a medicina moderna, numa sociedade sem as redes sociais, numa sociedade sem o conforto dos automóveis, numa sociedade em que as pessoas conseguem, como hoje, alongar a sua vida e chegar aos 80 anos, plenos e lúcidos, vinha Jesus, fazendo diferente de tudo aquilo que se esperava à época, reconstruir conceitos, renovar ideias. Mas este homem precisou arcar com o custo da ingratidão. Precisou arcar com o custo, com o peso daqueles que o temiam por ser um gigante. Aqueles homens pequenos não sabiam lidar com aquele gigante. E enquanto lhes propunha um mundo novo, aqueles homens pequenos, aqueles homens de envergadura moral pequena, assustavam-se com aquela novidade. E por não saber o que fazer com o Divino Amigo, foram alvo das forças sombrias da obsessão. Até que num julgamento completamente ilógico, onde o pior criminoso da época, Barrabás, o mais violento de todos os criminosos, é levado para ser trocado. A sociedade poderia escolher quem estaria livre, Barrabás ou o Cristo. E numa ação obsessiva, sem parâmetros modernos, eles escolhem vida a Barrabás. E Jesus, então, é condenado à morte, é condenado ao madeiro infamante. E assim, numa tarde trágica, tormentosa, como vem nos falar o Espírito, Amélia Rodrigues, na obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, intitulado Pelos Caminhos de Jesus. No ano de 1987, Amélia Rodrigues viria enviar-nos esta obra numa tarde estranha, numa tarde aonde as tempestades riscavam a psicosfera daquele ambiente. Jesus achava-se, nas suas horas finais, já sofrendo os reveses de tanto amor que ofertara, de tanta transformação que sugerira, e aqueles homens não o queriam, não o aceitavam, temiam o que ele era. Enquanto seu corpo, rasgado, agonizava nos momentos finais, naquele madeiro infamante da cruz, ele percebe apresentar-se aos seus olhos espirituais a figura de
3 entidades luminosas que estavam combalidas, derrotadas, vencidas, completamente descrentes de qualquer probabilidade e possibilidade de realização e de transformação da sociedade humana. Enquanto o mestre agonizava, eis que a primeira entidade assume a forma de uma jovem mulher. E ela, comovida, vem dizer-lhe: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa que fui investida. Segui-te os passos, por toda parte procurei a guarida nos corações que foram atraídos pela tua palavra consoladora. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao trabalho da fraternidade. Não obstante, estive contigo na defecção de Simão Pedro, quando te negou conhecer, o que fez por 3 vezes em consecutivo, expulsando-me dos teus sentimentos, nos quais estive agasalhada por largos meses. Desiludida dos homens, Senhor, venho rogar-te licença para seguir ao teu lado, na direção dos cimos esplendorosos da vida. Tu sabes bem, Senhor, eu sou a fé. Enquanto Jesus agonizava, a fé se questionava, tal qual fosse uma figura de imagem e existência real, sobre se realmente havia lugar para ela no mundo, visto que este mundo que ela estimulava e movia a ser melhor, a transformar-se, era o mesmo mundo que levava o Rei Solar às linhas da morte física, não o compreendendo, não o entendendo, não lhe dando a guarida necessária. O mestre agonizante fitou entristecido aquela imagem e nada falou. No segundo instante, a outra entidade, luz, assumiu forma humana e lhe disse: Senhor, eu vivi todas as tuas instruções e procurei remodelar o campo moral e emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos deles que estavam à borda do desespero e da loucura, mas graças à tua palavra de libertação, fiz-los esperar por dias melhores, confiando nos retos deveres, em favor das perspectivas futuras abençoadas. Aqueles outros que se lamentavam sob o luto da saudade, o peso das agonias, Senhor, consegui sossegar o ânimo e estimulá-los para a luta sem quartel do progresso. Em todo lugar encontrei oportunidade de serviço e de ação edificante, que eu, Senhor, soube aproveitar. Apesar disso, estava seguindo Judas e tentando convocá-lo a ser lúcido, arrependido como se apresentava após a infame traição. Apercebendo-lhe os pensamentos infelizes e o desespero, eu, Senhor, envolvi-o em ternura, chamando a ordem, dizendo-lhe que sempre há oportunidade. Sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Ele, todavia, preferiu o enforcamento, covarde numa figueira brava. Ainda retenho, Senhor, disse aquela entidade ao Cristo, ainda retenho na memória a visão do corpo oscilante na corda vigorosa em que lhe ceifou a vida carnal. Porque fracassei, Senhor, como a fé
disse que fracassara, porque eu fracassei entre as criaturas. Venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao sólio do Altíssimo, abandonando a terra. Conforme te recordas, Senhor, eu sou a esperança. Jesus, enquanto agonizava, nas suas horas finais, nos seus momentos finais, a fé e a esperança desejavam deixar este mundo, abandonar este mundo vencidas por aquela experiência infeliz que o divino amigo experimentara. Os homens não tinham jeito. Elas criam nisso. Elas aceitavam isso. Foi quando, então, Jesus, agonizando, estertorando na cruz, viu a presença da terceira entidade luminosa a aproximar-se dele e dizer-lhe: Senhor, por onde o teu olhar passou, ternura e amor eu levei. Eu procurei alojamento, procurei serviço entre aqueles homens. Através das suas mãos, Senhor, eu abri bocas sem melodia, sem música na palavra. Eu descerrei ouvidos surdos aos sons da natureza. Conduzi pernas, corpos mortos ao movimento. Eu domei doenças dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam, que as sofriam. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, Senhor, sustentando a fé e motivando a esperança. As multidões esfaimadas por meu intermédio e sob as tuas ordens, Senhor. Eu alimentei, eu multipliquei os pães, eu multipliquei os peixes. Nas bodas de Caná, sob as tuas ordens, eu transformei o vinho, Senhor, para que as bodas fossem felizes. Mesmo assim, na face do abandono, porque te relegaram e porque acabo de presenciar a covardia dos soldados longinos a tomar de uma lança e furar-te o peito, lancetando-lhe e acelerando a tua permanência de morte. Recorro deste modo à tua quiescência, para sair do mundo e voar na direção das estrelas. Para onde seguirás? Eu sou a caridade. Enquanto Jesus agonizava, a fé e a esperança e a caridade questionavam a sua presença no mundo, questionavam a sua real existência no mundo, se teria valido a pena caminhar com o Cristo. O mestre, então, fez silêncio, levantou os olhos e naquela hora vem dizer-nos o Espírito, Amélia Rodrigues: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E então, no silêncio daquela prece, o céu se abre e surge o quarto anjo. O anjo que se apresenta ante a figura do Senhor e lhe diz: Senhor, eu sou a misericórdia. E atendendo ao teu chamado, estou na presença destes para perguntar-te: que queres que eu faça? Que queres tu de mim? E então o mestre solicita ao anjo da misericórdia, ao quarto anjo, misericórdia, fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade em meu nome, para que os homens me conheçam ou não, possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando o quanto possível as desventuras sob o palio do meu amor. Que permaneças, misericórdia, sem cansaço,
nem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas que apontam rumos felizes. Foi então que, nesta hora, o anjo da misericórdia, como nos fala Amélia Rodrigues, abraça a fé, a esperança e a caridade e voltam fortalecidos pela súplica do Cristo. Nesse exato instante, diz-nos Amélia Rodrigues, quando a esperança, a fé e a caridade voltam a estar junto conosco, que o Mestre diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando o divino amigo chega no plano espiritual, o primeiro ato que faz é buscar o amigo Pedro, aquele que, fraquejando na fé, recebeu para seguir adiante, fortalecido naquele ideal. Para momentos depois, o Cristo mergulhar nas furnas umbralinas e reinserir no espírito ao quebrado e destruído de Judas o estímulo da esperança, o estímulo do desejo, a fim de que este pudesse seguir, movido pelos sentimentos maiores, pelos sentimentos mais felizes. Foi então ainda que Jesus há de visitar Foi então ainda que Jesus há de visitar Longinos, o soldado romano que se achava completamente lavado com os sangues do Cristo nos olhos. Longinos sofria de severo comprometimento visual. O Cristo, então, movido pelo sentimento profundo da caridade. O pessoal que o Marcelo... Longinos, então, que estava sofrendo de quase cegueira, enxergava com grande dificuldade, tem no sangue do Cristo que cai sobre os seus olhos o restabelecimento da sua visão. E a misericórdia, a esperança e a caridade, desde então, desde a passagem de Jesus, seguem conosco como fonte de estímulo, como fonte de desejo, para que nós possamos seguir na nossa jornada neste mundo. Nestes dias que estamos vivendo, onde a sociedade vem se encontrando sob um enorme revés, sofrendo como se nós estivéssemos com todo este mecanismo de fé, esperança e de caridade ao quebrado, na ausência de uma força misericordiosa que consiga nos impulsionar a vivermos na sociedade em que estamos inseridos momentos de renovação e momentos de enlevo para que possamos passar por todos esses reveses que enfecham as nossas necessidades espirituais para encontrarmos um fortalecimento que venha nos dar o sentido existencial, o elemento para o qual efetivamente existimos. A fé, este primeiro movimento que nos dá o sentido de cumprimento, o sentido inabalável de que as coisas precisam ser feitas e que nós cremos que elas devem seguir e que elas precisam encontrar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde está a fé transporta montanhas, vamos encontrar a seguinte anotação: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar frente a razão em todas as épocas da humanidade.
E aí a primeira pergunta é, se a sua fé fracassa, ela fracassa porque ela está sustentada numa razão ou porque ela está sustentada na necessidade que se crê de que Deus nos mantenha sempre acesos, cumprindo todos aqueles projetos pessoais que possuímos, aqueles projetos íntimos que possuímos, a fim de que a gente possa vivenciar e experimentar essas questões. Quando se fala em fé, não se fala em sustentação de fé enquanto os desejos que possuímos são cumpridos e são realizados, mas numa fé que explica o porquê daquele momento, numa fé que justifica de maneira racional todos os reveses e todas as necessidades pelas quais necessitamos passar, que necessitamos experienciar para podermos chegar ao fim que nós aspiramos. É sobre esta fé que estamos falando. É esta fé que se movimenta apesar de. Se a nossa fé fragiliza porque, segundo aquilo que nós queríamos, não aconteceu, se a nossa fé só se sustenta enquanto a grama do nosso quintal está verde, e quando a grama do nosso quintal seca e a grama do vizinho fica mais bonita, aquele vizinho que diante dos nossos olhares não é um cumpridor dos deveres cristãos, não é um homem de boa vida, não é um homem de boa índole, e então eu começo a questionar a minha crença fundamentada naquilo que acontece com o outro, eu deixo de ver a minha necessidade. E num olhar de inveja, de orgulho, e fundamentado no egoísmo, eu passo a desejar uma fé que se sustenta enquanto Deus me sacia. Enquanto Deus cumpre compromissos comigo, como se eu tivesse direitos, mesmo como se eu pudesse solicitar algo de Deus para que a minha fé se consolidasse. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão, e quando você estiver sofrendo e a sua fé se sacudir, se balançar, ao invés de perguntar por que eu estou sofrendo, faça uma autocrítica, faça uma autoanálise e pergunte-se por que eu não estaria passando por isso. O que há em mim que me distingue do meu mestre? O que há em mim que me coloca em situação mais favorável que a situação de meu mestre? Para que eu não possa passar por isso. Se o Cristo carregou sobre si um madeiro que o conduziu àquele fim trágico, sendo o melhor dos espíritos que passou sobre a terra, por que aspirar para a minha vida glórias celestes na terra, onde eu sei o que sou? Não percamos a fé, porque nós não podemos perder de vista o que somos. E quando temos verdadeira ciência do que somos, conseguimos racionalizar acerca da vida que possuímos, da vida que construímos. E a nossa fé passa a ganhar fixação, solidez, na razão que determina a consciência do que eu sou e do que eu preciso construir, do que preciso experienciar para jornadear por este mundo. Se a minha fé só se consegue manter de pé quando tudo está bem, provavelmente eu fracassarei enquanto ser humano, porque haverão dias nublados, haverão dias chuvosos, haverão dias com pouca luz, haverão dias de dores, e que eu ainda assim, apesar de, consiga manter-me sustentado nesta fé que se consolida como instrumento de renovação, instrumento de manutenção da minha permanência neste mundo, vivendo tudo aquilo que eu preciso experimentar, tudo aquilo que eu preciso viver. A esperança, segundo nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, é a luz do cristão. É com a esperança que nós descobrimos para que lado ir, porque é ela que se acende sobre nós, nos dizendo: tudo vai passar, o mal vai passar,
A dor vai passar, porque eu preciso seguir adiante, porque eu preciso passar adiante. Paulo, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, vem nos dizer, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito vai acontecer. Tudo que foi escrito vai se consolidar. Que eu creia racionalmente nesse instrumento como fé e que esta fé acenda em mim esta esperança por momentos melhores, por instantes melhores, por aqueles dias melhores, que eu terei esta luz acesa sobre mim, sinalizando os caminhos por onde eu necessite percorrer. O cristão que perde a sua estabilidade quando a sua fé é colocada em risco, o cristão que tem a sua esperança destituída quando ele não consegue enxergar uma luz, quando ele não consegue enxergar para onde andar, é um cristão que está distante daquele que ele diz servir. É um cristão que está distante do Cristo. É um cristão que não se consolida na presença deste, que nos chama o tempo inteiro a dizermos, ainda que eles injustamente te cravem numa cruz, não deixa que a sua crença, que aquilo que tu chamas de fé, seja quebrada, seja destituída. É comum encontrarmos com pessoas que, quando vivem grandes perdas, grandes desencarnações familiares, situações familiares. É um filho que desencarna, é um esposo que desencarna, é uma esposa que desencarna, é uma mãe que desencarna. A morte, ela é uma grande ventania que coloca a nossa árvore de fé em risco. A morte, quando se abate sobre nós, a morte, quando se abate sobre a nossa família, é como se sacudisse a árvore da nossa fé, e se nós não tivermos uma raiz muito bem consolidada, estaremos questionando o tempo inteiro a Deus, que eu deixei de acreditar em Deus quando Deus permitiu e isso acontecesse comigo, como se a força sublime, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, existisse para nos servir, existisse para nos saciar. Como se nós fôssemos crianças mimadas, que só conseguimos amar esta força e nos dedicar a esta força, enquanto esta força sacia, ainda que nós não tenhamos méritos. Ainda que nós não sejamos merecedores, esta força está nos saciando, está realizando todos os nossos desejos, porque Deus, para muitos de nós, é uma caixinha mágica, onde sempre que dói, a gente abre dela e tira dela uma bênção. Deus é esta embalagem mágica, esta sacolinha mágica, esta caixinha mágica. Esta varinha mágica capaz de saciar. Então a nossa fé se consolida enquanto tudo está diante dos nossos olhos bem. Mas é tão interessante descobrirmos que ainda que as ventanias soprem sobre nós e as nossas árvores existenciais balancem, mas a nossa raiz constituída na fé se manterá em pé. Porque a esperança virá logo em seguida dizendo, aguenta, porque chegará a hora em que tudo o que foi proposto há de se realizar. Tudo aquilo que foi escrito há de se realizar. E nós ali, movidos por esse sentimento, encontraremos ânimo para experimentar a caridade. Allan Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, vai fazer a seguinte indagação ao mundo espiritual. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Cristo a entendia?
como Jesus a compreendia. E o mundo espiritual, então, responderá: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência é o ato de ser bondoso com alguém. As pessoas, quando elas perdem a fé e quando elas perdem a esperança, elas se amarguram. Elas não conseguem encontrar sentido para serem boas. Elas não conseguem encontrar sentido para serem boas com as outras pessoas. Uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança, é uma pessoa que guarda amargura na sua vida. É uma pessoa que guarda sentimentos infelizes que tiram dela a docilidade, o ato de ser doce. Porque a indulgência é quando você se coloca disponível para o perdão. Não há nada que o outro faça. Não há nada que o outro me diga. Não há nada que o outro pense a meu respeito ou a respeito do mundo que são capazes, que é capaz de mover em mim as raízes consolidadas da fé racional. Não há nada que o outro não me dê. Não há nada que o outro me negue. Não há mal que o outro me faça que tira da minha frente a luz da esperança em dias melhores. Porque o outro está sendo o outro. O outro está me dando o que ele tem. O outro está me dando da amargura que ele tem. O outro está me dando da infelicidade que ele tem. O outro está me dando da pouca relação próxima com o Cristo que ele tem. O outro está me dando o que ele é. Entretanto, se eu devolver o outro o que ele me dá, em que eu sou diferente dele? Em que eu distou dele? Em que eu não sou igual a ele? Então o Cristo nos move no primeiro instante. Creia, mas creia de forma que nada do que te fizerem há de ser capaz de sacudir a tua crença, a tua fé, que está racionalizada na expectativa de dias melhores. Creia, mas creia de forma que quando a tua fé estiver ali sendo confrontada, a esperança vai estar na tua frente, iluminando o caminho. Vai estar na tua frente dizendo: segue por aqui. As pedradas, as pancadas, os espinhos estão vindo, mas segue por aqui. Porque neste caminho você encontrará a vitória e conseguirá a leia que vem para mim, que vem para você. A maior das caridades, a caridade que se personifica neste ato maravilhoso de entender que as pessoas só te dão o que elas possuem. E que nós, exercendo esse sentido de caridade, vamos estar experimentando benevolência e indulgência para com o outro, que é reconhecer que o outro é aquilo. E que não sou eu quem vou mudá-lo. E que não sou eu que vou transformá-lo. Somente ele há de ser novamente. Me coloca de volta aí, Cassiano, que a gente cai, mas a gente volta, porque não falta fé aqui. Não falta esperança e nós estamos construindo este sentimento de caridade e de amor ao próximo que a gente aspira. Por fim, o anjo da misericórdia é este que nos impulsiona
a seguir adiante. Diz-nos Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eles alcançarão misericórdia do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm o sentimento de dor e de solidariedade com alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. A misericórdia nos leva a exercitar o plano de fé, de esperança e de caridade na nossa vida e na vida do outro. Ela é este anjo que faz com que os nossos olhos estejam sempre abertos para o outro, para a necessidade do outro, para a dor do outro, para a angústia do outro, para a agonia do outro, para a fome do outro. O misericordioso é aquele que compreende que se ele não ouvir o outro, que se ele não escutar o outro, que se ele não atender ao outro, este mundo persistirá e seguirá neste vale de lágrimas. O Cristo, em toda a sua jornada terrena, nesta vida, consolidada num exercício de fé inabalável, de esperança no futuro e de uma caridade sem fim para com todos aqueles, era profundamente movido e estimulado pelo sentimento de misericórdia, de entender que a dor do outro precisa ser atendida, precisa ser socorrida. Espíritas que se encastelam nas suas casas espíritas e que não enxergam o sofrimento que está lá fora. Espíritas que se insulam nas suas residências, fazendo isso que estamos fazendo aqui sem parar. Lives, palestras. E com os nossos olhos fechados à dor do outro, à angústia do outro, o que há para nós neste mundo? O que espera-nos o Senhor neste mundo? Hoje aqui, reunidos com os nossos irmãos, em que nós estamos refletindo sobre as horas finais do Cristo, quando achava-se que na sua morte a fé e a esperança e a caridade deixariam este planeta. Entretanto, não só ele nos concitou e as concitou a permanecer, como chamou a misericórdia para levá-la por aí fora. Um cristão que não se compadece da dor alheia, um cristão que permanece indiferente, um cristão que segue, sem conseguir enxergar a angústia do seu próximo, não consegue mover fé, esperança e caridade para estas pessoas. Não consegue estimular nesses indivíduos e nem em si próprio crença em dias melhores. Quando a nossa querida Casa do Caminho, nessa sua terceira semana espírita, promove uma reflexão acerca desses sentimentos, nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos misericordiosos, movidos pela fé que dizem possuir, pela esperança que creiam caminhar com, e pela caridade que acreditam que movimentam todos os dias. Que nós consigamos transferir estes sentimentos luzes para este mundo tão desacreditado, de gente tão cansada, gente tão exaurida por toda essa experiência infeliz que tem passado nesses dias de agonia e de pandemia. E nós temos que fazer um alerta severo aos nossos companheiros de cristandade, aos nossos companheiros cristãos. Há ainda muito por vir.
Porque a cura não virá com a vacina. Porque nós vamos nos vacinar, mas vamos ter que juntar cacos de uma sociedade que está se quebrando, de uma sociedade que está voltando às linhas da fome, de uma sociedade que está perdendo a esperança, de uma sociedade que em 8 meses, 9 meses, 10 meses e 1 ano, viu 30 anos de trabalho e de esperanças ser jogado no chão. Então nós vamos ter que começar a catar cacos dessas pessoas, cacos dessa sociedade. Quando esta sociedade, imunizada por uma vacina, começar a demonstrar a sua ausência de fé, a sua fragilidade na esperança, e começar a rechaçar o ato da caridade para com o próximo. Somos nós, cristãos, que temos acesso à mensagem do Cristo, que estaremos sendo chamados a experimentar com esta sociedade alquebrada o ato de misericórdia, de auxiliar no restabelecimento dos nossos irmãos. Todos os dias, nas nossas casas espíritas virtuais, vem chegando mensagens de pessoas desesperadas. A depressão ganhou um espaço sem fim. E junto com essa depressão, está havendo uma ausência de fé, uma falta de esperança. E as pessoas não estão sentindo-se motivadas, nem estão encontrando outras pessoas que movam para elas a indulgência, o perdão e a caridade de ajudar a sair. É nesta hora, em meio à pandemia, que o nosso olhar misericordioso para com o próximo precisa estar alerta. Que o nosso olhar misericordioso para o nosso irmão, para o nosso familiar, para o nosso companheiro que mora na casa da gente, para o nosso vizinho, precisa estar alerta. Para que nós possamos estar levando para eles essas figuras luminosas de uma fé que estamos buscando consolidar em nós. De uma esperança que a gente acredita que está estimulando os homens a dias melhores. E de uma caridade que transformará este mundo. Que a misericórdia de Jesus nos alcance. E que, movidos por estes sentimentos, nós não possamos desistir do Cristo em nós. E muito menos desistir e nos cansar de exteriorizar o Cristo aos outros. Muito obrigado aos companheiros que nos ouviram na noite de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, nos guardar e nos manter erguidos na fé, a fim de que Jesus seja uma verdade na nossa vida. Nós vamos orar, agradecendo ao Divino Amigo por esta oportunidade de estarmos aqui com os nossos companheiros, agradecendo aos espíritos que facultaram, mesmo com as quedas, a possibilidade de estarmos juntos aqui na internet com os nossos irmãos. É por isso, Senhor Jesus, que a nossa palavra de gratidão chega ao Senhor. Deus que venda tão forte, Jesus. Que a nossa árvore da fé sacode. Que a luz da esperança se apaga. E que o nosso olhar de caridade para conosco, para com o outro, se fecha. É nesta hora, Senhor, que nós suplicamos que a misericórdia volte para nós. E que nós possamos, Senhor, ser socorridos pelo mundo espiritual. Redescobrirmos o sentido do serviço ao outro, do auxílio ao outro, de atender ao outro, a fim de que, Divino Amigo, não nos falte este exercício de crença na tua mensagem, de esperança, na consolidação desta mensagem no mundo, e de caridade, como a máquina que transfere essa mensagem através de atos ao nosso próximo. Que a misericórdia não nos deixe nunca, Senhor. E que o Senhor nos guarde, nos abençoe hoje e sempre, chegando aos nossos companheiros com muito amor, muito carinho, muito desejo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. E abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta noite. Graças a Deus.
Cassiano. A internet fez graça, Cassiano. Mas é para nos testar até o fim. Vai Mas estamos aí. ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço o a nosso você o convite, agradecimento amigo. da Casa do Caminho, todos aqueles que te ouviram. Obrigado mesmo, de coração. Que a gente possa ter muitas outras oportunidades iguais a essa noite de hoje, que foi mais uma vez luminosa para todos nós aqui. Mais uma estrela veio até nós para poder nos presentear com a sua luz. E que essas palavras continuem sendo fortificantes para todos nós aqui, com a fé, esperança e caridade, aliás, a misericórdia. Lembrando novamente que amanhã nós teremos a continuidade com Tiago Arantes, de Patos de Minas, falando Mãe da Esperança e da Caridade. Não pare. E Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus guarde e abençoe. E vamos que vamos. Boa noite. Isso aí. Uma boa noite para todos. Obrigado por e tudo. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.